No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. Aqui quem fala é João Cristofolini e estamos começando agora o episódio número 51 do Resumo Cast. Nesse episódio nós não vamos falar sobre um único livro de negócios ou empreendedorismo. Nós vamos falar sobre vários livros de negócios. Esse é um episódio especial, o último episódio do ano de 2016. E nós resolvemos fazer um episódio especial de retrospectiva do melhor do que nós vimos e ouvimos aqui no Resumo Cast durante este ano. A equipe do Resumo Cast separou os principais insights de todos os livros que nós vimos aqui no Resumo Cast durante o ano de 2016. Alguns ouvintes do Resumo Cast também compartilharam com nós e com você alguns dos principais ensinamentos que tiveram de algum livro que foi debatido aqui no Resumo Cast e como aplicaram isso na sua vida. Então, se você que nos acompanha aqui no Resumo Cast ainda não ouviu todos os 50 episódios que nós temos, essa é a sua oportunidade de extrair talvez os principais insights que nós vimos até aqui em mais de 1.500 minutos ou 25 horas ou um dia inteiro de áudio compartilhado sobre o melhor dos livros de negócios para empreendedorismo. E se você já ouviu todos os episódios, é uma oportunidade que você tem de relembrar, reforçar os principais ensinamentos que nós tivemos aqui neste ano. Hora de refletir, hora de planejar e começar o ano de 2017 com muito mais energia, com muito mais vontade de empreender. Então seja bem-vindo a este episódio especial, o episódio de retrospectiva, o episódio número 51, com o melhor do Resumo Cast no ano de 2016. Olá, eu sou Gustavo Carriconde, seja bem-vindo ao Resumo Cast número 51. O último episódio do ano de 2016. Nesse episódio a gente vai reunir alguns dos melhores insights que debatemos aqui nos livros do Resumo Cast e também vamos ter a participação dos ouvintes do Resumo Cast que tiveram aí então as suas vidas, os seus projetos de empreendedorismo impactados pelas ideias que a gente apresentou durante esse ano de 2016. Vamos começar então com o depoimento de algumas pessoas que nos acompanham e descobrir como o Resumo Cast fez a diferença nas suas vidas. Olá, gente linda do Resumo Cast. Eu me chamo Kellen Nascimento, eu moro em Porto Alegre e estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o livro que fez um impacto gigantesco na minha vida depois que eu ouvi o seu resumo no Resumo Cast. Eu tenho escutado o Resumo Cast desde o início e tem um caderninho colorido super legal, onde eu anoto todas as dicas dos livros resumidos pelos meus queridos João e Gustavo. Essas vozes que já fazem um eco dentro da minha casa, que todo mundo já sabe quando eu estou escutando o meu Resumo Cast da semana. E outra coisa, eu sempre escuto mais de uma vez, viu? E escuto várias vezes o mesmo episódio até que eu realmente compreenda a ideia original e principal do livro. Agora eu vou dizer para vocês qual foi o livro que realmente impactou na minha vida e o mais importante para mim foi o episódio número 7 com o livro A Única Coisa. Esse livro apareceu para mim, assim, vocês fizeram o resumo, no momento em que eu estava reorganizando toda a parte de objetivos da minha vida, pessoal e profissional. E esse livro me ajudou a organizar uma rotina mais produtiva, né? Para que eu pudesse realmente chegar mais próxima do meu objetivo e alcançar o meu objetivo final. Pensando sempre na meta principal da minha vida, que é uma parte bem profissional, onde eu precisava mesmo dessa reorganização de objetivos. Hoje, eu estou utilizando 50% do meu tempo só para a realização das atividades que me levam ao meu objetivo final e principal, né? Isso é mais importante, graças ao livro A Única Coisa. A minha dica
de hoje sobre o livro e sobre todos os outros que eu já escutei é planejar. Eu acabei descobrindo que a gente não chega em nenhum lugar ou acaba chegando em vários lugares que não nos leva a nenhum sentimento de tanta felicidade quando a gente não sabe para onde a gente quer ir e como a gente vai chegar lá. Então, a gente planejando o que a gente realmente quer e como a gente vai chegar lá, o sucesso é garantido. Eu agradeço para vocês a oportunidade de estar aqui e desejo que o fim de 2016 ainda seja repleto de realizações e 2017 a gente possa nos inspirar ainda mais com todos esses áudios e que a gente possa ser pessoas cada dia um pouquinho melhor. Umas ótimas festas para todos vocês e até a próxima. Vamos relembrar agora o episódio número 1 do Resumo Cast sobre os livros do Robert Kiyosaki. Esse foi o primeiro episódio nosso e, de certa forma, a gente testou várias ideias, vários conceitos nesse episódio e depois a gente foi aperfeiçoando esses conceitos com a ajuda da comunidade que se construiu em torno do Resumo Cast, principalmente no nosso grupo do Facebook. Fizemos pesquisas, perguntamos para as pessoas e modificamos um pouco o formato, mas esse episódio foi o episódio que deu origem a todo o nosso trabalho. Vamos escutar então um pouco o João falando a respeito das principais ideias do Pai Rico, Pai Pobre. Esse, sem dúvida nenhuma, acho que é um grande equívoco da grande maioria das pessoas que vivem aí na chamada corrida dos ratos, que nós vamos descrever um pouquinho mais adiante também, que é o que o Robert Kiyosaki cita no seu livro, que é entender de fato o que é um ativo e o que é um passivo. Não propriamente no conceito contábil, né, o conceito tradicional de encarar um ativo ou um passivo, mas um conceito muito básico, muito popular, bastante acessível, bastante fácil de entender. Eu acho que a principal diferença, justamente, que ele nos transmite é que ativo é tudo aquilo que gera dinheiro para você. E passivo é tudo aquilo que tira dinheiro de você. Então, dentro de ativos, nós temos vários exemplos, como empresas, como royalties de algum produto, de algum livro, como o aluguel de um imóvel, como rendimento de um investimento, rendimento de ações, tudo aquilo que de fato você investe para trazer retorno para o seu caixa. E passivo é aquilo que, infelizmente, a grande maioria das pessoas acaba acumulando durante a sua vida, que é aquilo que tira dinheiro do seu bolso. E exemplos para isso não faltam, né? Eu acho que nós estamos bombardeados pela mídia todos os dias, todo momento, a comprar cada vez mais passivo, seja ele um carro, seja ele uma casa, um bem de consumo, ou qualquer coisa que você vai, muitas vezes, inclusive, se endividar para ter esse bem que vai, inclusive, perder de valor conforme o tempo. Olá galera, meu nome é Ricardo, moro em Vila Bela, Espírito Santo. Já ouvi todos os episódios, tenho todos os livros e o que me chama a atenção é o Pai Rico, Pai Pobre, pois é essencial que todo empreendedor saiba tratar bem o dinheiro. Insight, fazer o dinheiro trabalhar para mim, ter o dinheiro como meu aliado, saber que o dinheiro é uma bênção e que Deus quer que todos sejamos prósperos para ajudar os outros. Já investi em alguns ativos, na próxima semana vendo um passivo e torno ele e vou investir esse dinheiro no novo ativo. Mensagem pra galera aí: você é o que você diz que é. Você pode fazer o que sua mente diz que você pode. Não interessa a sua idade. Se você ainda respira, ainda é possível. Não coloque limite nos seus sonhos. Shalom Adonai, um 2017 mega abençoado e um beijão para minha esposa Kathleen. Fui! Oi pessoas, sou Cláudia Dowsley e moro em Recife, Pernambuco. O episódio que mais me impactou aqui no Resumo Cast foi o de número 2, sobre o livro Os Segredos de uma Mente Milionária. O maior aprendizado, o maior insight que eu tive foi adotar os hábitos das pessoas bem-sucedidas.
tem um texto assim que me chamou bastante atenção, que diz o seguinte: dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado, seu peso é resultado. Vivemos num mundo de causa e efeito. Essa colocação me fez meditar bastante, assim, e adotar uma postura de locus interno de crescimento. Assim, eu posso mudar o mundo, eu posso mudar a minha vida, e eu estou colhendo aqui os resultados, tá? Desejo a todos os empreendedores e aqueles que pretendam empreender nesse novo ano que se iniciam e que escutam aí o Resumo Cast, muito crescimento e sucesso, tá? Que seus objetivos sejam alcançados e que todos contribuam com a disseminação de bons valores pelo mundo. Um forte abraço. As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia: na minha vida as coisas acontecem. Então esse é aquele famoso complexo da vítima, onde as pessoas por algum motivo acham que elas não têm controle sobre as suas próprias vidas. Uma coisa muito interessante também que o autor menciona no seu livro é que ele não acredita que as pessoas realmente sejam vítimas, mas sim que elas se colocam em posições de vítimas porque elas perceberam que dessa forma elas podem conseguir algo em troca. Olá João, olá Gustavo, olá Resumo Casters. Sou o Toniel, daqui de São Paulo, ABC. O episódio que mais me marcou foi o número 2, Segredos da Mente Milionária, com todos aqueles 17 arquivos. A grande sacada é a reprogramação mental, após entender os vícios mentais. Ele me impactou de tal forma que passei a consumir o Resumo Cast, ouvindo, reouvindo, anotando, reanotando, o que faço com frequência até hoje. Que vocês tenham ótimos e intensos momentos, que 2017 será um ano incrível para a humanidade e para toda essa comunidade. Abraços e que Deus nos abençoe. Olá, Gustavo e João. Me chamo Fernando Cardo, sou empreendedor na empresa Parte Foto e sou de São Paulo, capital. Eu gostaria de agradecer pelo excelente ano que vocês proporcionaram com o Resumo Cast. Eu escuto sempre, tenho uma dificuldade meio complicada para me concentrar para a leitura, então o Resumo Cast é perfeito para mim. Eu gostei muito do livro Trabalhe 4 Horas, do Tim Ferriss, porque apesar de ser meio utópico, ele dá muitas dicas interessantes para quem está começando no empreendedorismo. Questões de automatizar, de como convencer seu chefe a te dar mais tempo em casa. Realmente as dicas fazem a diferença no nosso dia a dia. As pessoas têm que receber esses insights e traduzirem para o seu dia a dia. Não existe um manual pronto feito para resolver os nossos problemas. Muito obrigado pelo conteúdo. Vamos falar agora sobre o quarto passo para tornar-se novo rico, que é a automação. A ideia é criar fluxos de renda e colocar no piloto automático, sem que seja necessário a sua presença. Assim você será capaz de decidir o que fazer com seu tempo extra. Poderá escolher entre criar mais receitas ou ativos ou aproveitar a vida em uma mini aposentadoria. Para criar negócios que funcionam de forma autônoma, sem a necessidade da sua presença, é necessário achar um nicho e um produto viável para aquele nicho, testar e validar o mercado e logo em seguida executar e implementar o negócio com técnicas que ele chama de gerenciamento por ausência. O gerenciamento por ausência significa terceirizar todos os aspectos do seu negócio e não se tornar um gargalo que concentra todas as decisões. Para isso, é preciso encontrar as pessoas certas, dar a elas as informações necessárias e conectá-las com o seu sistema. O Tim Ferriss é um grande fã dos serviços de assistentes virtuais, que estão se popularizando cada vez mais em todo o mundo. São uma forma muito barata de terceirizar tarefas que podem ser executadas online, como marcar entrevistas e reuniões, fazer pesquisas na internet, dar prosseguimento a compromissos, tarefas e mensagens,
criar documentos oficiais, fazer a manutenção de sites, web design, publicação, upload de arquivos, realizar revisões ortográficas, gramaticais e edição de documentos, realizar pesquisas para a atualização de blogs na internet, realizar pesquisas de mercado, pesquisas financeiras, criar plano de negócios e até mesmo preparar apresentações. No Brasil, já existem algumas empresas que prestam um serviço de assistentes virtuais, e essa é uma grande forma de automatizar diversas fases da construção de negócios que funcionam no piloto automático. Olá, meu nome é Maria, eu sou do Rio de Janeiro. O livro que foi citado aqui no ResumoCast, que eu mais gostei, foi o do episódio 27, As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, que é um psicólogo americano, e ele ensinou nesse livro como influenciar e não ser influenciado. Eu super recomendo escutarem o resumo, mas também recomendo a leitura, por conta dele ser um livro bem rico em exemplos e técnicas. E ele ensina a utilizar os princípios da reciprocidade, coerência, aprovação social, entre outras técnicas, para que você as aplique às suas propostas. E se previna também para que as pessoas não as apliquem com você, às vezes fazendo você adquirir um produto ou um serviço que não precise ou por um valor muito mais caro. Além de que, considerando que nós somos seres sociais e que estamos o tempo todo negociando, dominar e saber identificar essas técnicas pode tanto ajudar a conseguir melhores resultados, quanto se prevenir de aceitar propostas que nem sempre são tão favoráveis. É isso, galera. Feliz Ano Novo! Olá, ResumoCasters. Eu chamo Ronaldo de Arruda Júnior, eu tenho 20 anos e sou de Limeira, no interior de São Paulo. Vim aqui falar sobre o episódio número 11, Abundância, sobre como os meios de comunicação contribuem para termos uma mentalidade negativa sobre as coisas. Eu me identifiquei muito com esse episódio porque há algum tempo eu venho parando de assistir televisão e entrar em sites de notícias. Eu chamo de dieta de notícias. Pessoal, é algo transformador. Quem ainda não fez, eu recomendo fortemente que faça. Uso esse tempo que não me traz benefício algum para ler novos livros, me engajar em novos projetos e ter mais clareza sobre o meu dia. Quero fazer um paralelo com o episódio O Poder do Subconsciente, que nos traz a ideia que nossos pensamentos é o início da jornada para as nossas ações. Então, se eu paro de ver notícias ruins sem sentido algum pro meu momento, eu estou me concentrando mais em algo valioso e, consequentemente, meus pensamentos são mais saudáveis que antes. Com isso em mente, eu tomo ações mais assertivas e que fazem sentido para mim. Bom, pessoal, a mensagem que eu queria passar para vocês é esta: que todos tenhamos um ano de muita clareza e realizações. Abraço a todos. Ninguém vai curar nada pra você, ninguém vai resolver os teus problemas. Não é um livro, um podcast, uma pessoa ou algum objeto que vai mudar a sua vida. Muitas pessoas, como o Gustavo comentou, usam isso até de modo a se tornar dependente deles, sabendo da ignorância, entre aspas, da maioria das pessoas por desconhecer o poder que elas têm dentro de si mesmo, o poder que existe no seu subconsciente, e elas, conhecendo esse poder, elas utilizam de recursos para manipular ou para tornar dependente outras pessoas. Seja isso, muitas vezes, até mesmo uma religião, seja um produto, seja um livro, seja um curso, seja qualquer coisa onde alguém, conhecendo o poder do subconsciente, utiliza isso para, de forma a manter dependente quem está consumindo esse tipo de produto. Um exemplo muito claro, e já foram feitos muitos testes com isso, é com remédio. Muitos testes já foram feitos onde o paciente tomava um remédio que não existia nenhum elemento, nenhuma substância, apenas água, por exemplo, mas com o poder da crença de alguém falando que aquele remédio ia curar a sua doença, ele se curava porque ele acreditava que naquele objeto existia a cura. E na verdade não existia nada dentro desse objeto diferente do tradicional. Ou seja, a cura e tudo que nós precisamos está dentro de nós. As respostas estão dentro de nós.
Tudo que nós precisamos está dentro de nós, está no nosso subconsciente. Muitas vezes nós precisamos sim de alguém externo para nos fazer entender, para descobrir essa barreira que existe, que nos faz não conhecer o poder que nós temos dentro de nós. Mas nós não devemos e não podemos ficar dependente desse fator externo. Ninguém nem nada tem o poder de ajudar você a se curar, a enriquecer, a mudar a sua vida. Esse poder está dentro de você. Lembre-se sempre disso e não fique dependente ou refém de nada que está fora de você. Meu nome é Roberto Minicelli, sou de São Paulo, capital. O episódio que mais me marcou foi o de número 32, A Escola dos Deuses. Eu nunca tinha ouvido falar deste livro e logo após ouvir o episódio me vi na obrigação de comprá-lo. Com certeza foi a leitura mais difícil deste ano de 2016. A visão de que tudo é interno, nada é externo, nos faz refletir profundamente sobre tudo aquilo que o ser humano mais gosta de fazer, depender. Além disso, insistimos em culpar os outros e o acaso quando as coisas não vão bem em nossas vidas. Dentre as diversas frases do Dreamer, escolhi algumas que mais vêm fazendo a diferença em minha vida, preparando e fortalecendo gradativamente meu ser. Primeira, nada é externo, você é o único obstáculo à sua evolução. Segunda, não cuide do sonhado, cuide do sonhador que existe em você. A maior revolução, a mais difícil tarefa, embora a única que faz sentido, é mudar a si mesmo. Autoobservação é autocorreção. Autoobservação é só o início da arte de sonhar. Um feliz 2017 e que possamos empoderar cada dia mais a humanidade com o conhecimento dos livros. E lembre-se, o mundo é uma projeção do ser. Ser, fazer, ter. Essas 3 palavrinhas mágicas, não por acaso, estão num post-it no meu quadro que fica na parede do meu escritório. Eu vejo isso todos os dias. Quanto mais você é, mais faz, mais tem. Ter e ser são a mesma coisa em planos diferentes da existência. Repetindo, quanto mais você é, mais você faz e mais você tem. Ou seja, primeiro você é. Primeiro você se torna isso internamente, interiormente, seja em relação à saúde, seja em relação à prosperidade, seja em relação a sucesso, seja em relação a qualquer coisa. Tudo é reflexo do seu interior, tudo é reflexo do seu pensamento, tudo é reflexo do que vem de dentro. Tudo acontece e começa de dentro e não de fora. Por isso, quanto mais você for, verdadeiramente for, mais você vai fazer. Você vai colocar em ação, você vai colocar a mão na massa, você vai transformar um sonho em realidade, você vai tirar do que você é para fazer aqui neste mundo plano e real. E quanto mais você fizer, mais você vai ter. Parece simples, mas nós temos, na humanidade atual, uma grande dificuldade de entender isso, de inverter essa ordem. Primeiro nós queremos ter, para depois nós sermos e depois nós fazermos. Primeiro eu quero ter saúde. Primeiro eu quero ser próspero, para depois eu poder ajudar as pessoas. Primeiro eu quero ter dinheiro, para depois eu fazer tal coisa. Esses dias eu recebi uma mensagem de um jovem que disse que queria ter muito dinheiro para ajudar outras pessoas. Onde nós invertemos o ter para fazer. Nós colocamos na frente o resultado final, o objetivo final, sendo que, na verdade, tudo começa de dentro, tudo começa internamente. Então isso precisa ficar realmente muito claro para nós, e quando nós entendemos isso, todo o nosso reflexo do nosso contexto muda automaticamente. Alô, galera do ResumoCast, aqui é Lucas Veríssimo, eu sou de Belo Horizonte e eu gostei muito do livro, do capítulo 19, Criatividade S.A. Eu tive um insight muito legal em relação à ideia do bebê feio, né? Que é uma ideia em desenvolvimento e a gente precisa proteger às vezes essas ideias, né? Para que elas possam crescer e aí sim serem colocadas à prova,
para que elas possam melhorar. Então eu apliquei isso aí no meu ano, nas minhas reuniões de desenvolvimento dos meus trabalhos. Toda vez que alguém vinha matar uma ideia, eu explicava esse conceito e aí eu ganhava mais tempo, mais energia e mais acreditação das pessoas para a gente desenvolver certas ideias. E acho que foi muito produtivo. Eu agradeço imensamente por essa dica aí desse livro. Um abraço, Gustavo e João, e um abraço a todos os ouvintes. Valeu demais! Olá, João, Gustavo, meu nome é Alberto Condé, eu sou de Goiânia. O episódio que mais me impactou foi aquele episódio 24, Business Model Generation, exatamente porque eu já sabia naquela parte teórica, eu já fiz vários MBAs, e a grande sacada foi parar de ficar no meu consultório fechado, fazendo as coisas em teoria, eu já tinha tudo aquilo no papel, e meter aquilo ali no meio da copa, onde minhas funcionárias lancham, e mandar preencher os 9 quadrados, e ali começou a surgir um monte de plano de ação, por exemplo, parcerias, tinha só teoria. Cheguei para a moça do comercial e falei: minha filha, olha aqui as parcerias que a gente precisa fazer, o que você vai fazer para conseguir? Cheguei para o recepcionista, olha aqui os custos que nós temos, o que você vai me ajudar para reduzir esses custos? E os planos de ação foram surgindo, então acho que partir para a prática é a dica melhor que eu consegui desse livro. Um abraço para vocês, um abraço para todo mundo. O Resumo Cast tem ouvintes, além do Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, Portugal, na Irlanda, Argentina, Canadá, Reino Unido, Alemanha, México, Polônia, Emirados Árabes, no Equador, em Moçambique, na Espanha, França, Áustria, República Tcheca, Itália, Colômbia, Suíça e, de acordo com o site que a gente utiliza para hospedar os programas, outros 286 países. Então aí vai um grande abraço para a comunidade internacional que acompanha o Resumo Cast. Você mesmo fora do seu país, Brasil, acompanha os nossos insights e se interessa pelos livros e pelas ideias que a gente debate e expõe aqui através desse canal. Muito obrigado, um feliz final de ano de 2016 e continue nos acompanhando em 2017. Vamos escutar agora um depoimento de um ouvinte nosso que mora em Angola, na África, que é um país onde o português é uma das línguas principais. Olá, eu sou Stênio Cláudio, vivo em Luanda, Angola. O episódio que mais me marcou foi o 32, a Escola dos Deuses, porque me fez repensar nas minhas crenças e começar a ir atrás dos meus sonhos, porque tudo só depende de mim, que eu estou criando a realidade onde existe. É sempre um prazer ouvir o Resumo Cast, que vocês continuam com o trabalho incrível. Muito obrigado por impactar positivamente muitas pessoas. Muito obrigado por impactar na minha vida. Gratidão. Um dos episódios que despertou grande interesse da nossa audiência foi sobre o livro Comece Algo que Faça Diferença, da Tom Shoes. Vamos escutar alguns ouvintes falando sobre esse livro. João, Gustavo, meu nome é Tânia Meira Barros, eu moro em Campinas, São Paulo. O episódio que mais me impactou foi o de número 48. Comece Algo que Faça Diferença, que é a história da Toms, que é que a cada calçado vendido doa um par para alguém que precise, e a simplicidade com que vive o autor também. Eu até compartilhei esse episódio no meu Facebook para que mais pessoas pudessem vê-lo. Acredito que a mensagem que esse episódio me deixou foi que em 2017 vou começar um ano diferente. Não vou apenas buscar ter um carro ideal, a casa ideal, a roupa ideal, o relacionamento ideal.
Esse ano vou me preocupar em me superar e conseguir ser um ser humano melhor, perto do ideal, corrigindo mais meus erros, melhorando meus hábitos e tendências, buscando adquirir novos valores, virtudes, conhecimento que façam bem a mim e às outras pessoas. O sábio filósofo já dizia, Platão, né? A melhor coisa que podemos fazer para aqueles que amamos é crescermos como seres humanos. Feliz 2017, Gustavo Carriconte, João Cristofolini e todos que ouvem o Resumo Cast. Fala, Resumo Casters, aqui quem fala é Felipe Baldiotti, sou aqui de Mauá, no grande ABC paulista, e o episódio que mais me marcou esse ano foi o episódio número 48, Comece Algo que Faça Diferença. Esse episódio me fez refletir muito, não só de uma forma de empreendedorismo social, mas de uma forma de como você pode aplicar suas habilidades, sua inteligência, o que você sabe fazer de melhor para ajudar outras pessoas. E é algo que com certeza no meu 2017 vai estar nos meus alvos, vai estar nos meus planos, desenvolver algo ou fazer algo para ajudar outras pessoas. Um forte abraço, pessoal, aproveite esse fim de ano para passar com a família, amigos, recarregue as energias e que 2017 venha com muito trabalho, muitas conquistas e muito sucesso para nós. Um forte abraço e até mais. Olá, amigos do Resumo Cast, eu sou o Flávio Quinalha, de São Paulo. O episódio é o 47, que resume o livro Foco. Nesse episódio, apesar do livro falar do foco, é discutida a ideia de desfocar em um primeiro momento, conhecer, interagir, ter várias experiências diferentes, para então, num segundo momento, a partir do que mais se interessou e realmente gosta de executar, aplicar um foco e aí se concentrar na ação escolhida. Bom, eu achava que eu estava desfocado, que eu estava querendo aprender tudo de uma nova área que estou empreendendo, e ouvindo a dica do episódio, percebi que era o momento mesmo de desfocar e não tinha problema nenhum nisso. Agora eu estou no segundo momento do foco, tomei a ação de ter 2 pessoas comigo para fazerem o que eu não posso fazer, deixei de querer aprender tudo e com isso eu ganhei agilidade na execução. Eu quero deixar 2 grandes abraços ao João Cristofolini e Gustavo Carriconde pelo Resumo Cast e outro para um pequeno grupo que formei de 4 amigos empreendedores, o Sanderson, o John, o André e o Rony, que está chegando ao grupo. Estamos discutindo nossas ideias e nos ajudando nas ações e quero dizer que 2017 promete. Obrigado, amigos do Resumo Cast. Forte abraço. O episódio 37 foi sobre o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Agora vamos falar, talvez, na maior lição do livro, que já tem quase um século e que continua extremamente válida nos dias de hoje. É a necessidade de aumentar constantemente o seu conhecimento, mais especificamente o seu conhecimento financeiro. O conhecimento expõe diversos caminhos que podem ser seguidos. O conhecimento lhe dá mais opções e aumenta a probabilidade de você escolher a opção mais acertada. Você já escutou o conceito de engenharia reversa? Em poucas palavras, seria analisar alguma coisa que funciona e desmontá-la para descobrir por que ela funciona tão bem. Ao ler livros de negócios e principalmente biografias e histórias de grandes empreendedores de sucesso, nós, aqui no Resumo Cast, acreditamos que estamos executando um processo de engenharia reversa e, em cima disso, aplicando a nossa própria lógica e capacidade de reflexão para aprender lições valiosas e que podem nos destacar da média e nos proporcionam maior capacidade de tomar decisões adequadas nos momentos mais decisivos da nossa jornada como empreendedores. A riqueza e o sucesso começam a ser gerados internamente dentro de cada um de nós. Você precisa primeiro ser para, em um segundo momento, ter. Se a origem de todos os cases de sucesso financeiro fossem rastreadas detalhadamente, chegaríamos, sem nenhuma sombra de dúvida, em indivíduos que materializaram conhecimentos e habilidades para concretizar a riqueza e o sucesso. A real fonte de qualquer tipo de riqueza e sucesso financeiro é o conhecimento.
E com isso nós chegamos ao final do episódio número 51 do Resumo Cast e também no final de um ano, do ano 2016, aqui no Resumo Cast. Foram mais de 50 livros debatidos e compartilhados e esperamos, sinceramente, que possamos ter contribuído de alguma forma com a sua evolução, com o seu crescimento como pessoa ou como empreendedor, toda semana, toda segunda-feira, compartilhando um novo livro de negócio, de empreendedorismo para você. Esperamos que este ano tenha sido um ano de muito aprendizado, de muito crescimento e que em 2017 nós possamos estar novamente, toda semana, toda segunda-feira, aqui com você, ajudando a construir seus negócios, seus projetos, a tirar as suas ideias do papel e ajudar a transformar o Brasil e o mundo em um lugar cada vez melhor. Nos vemos em 2017 com mais livros e resumos de negócios para você aqui no Resumo Cast. Até lá! Um grande abraço a toda a comunidade de empreendedores que segue o Resumo Cast, está cada vez mais atraída pelo nosso propósito, que é empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Vamos continuar nossos trabalhos em 2017 com mais recursos, com uma equipe sendo formada, com diversas ideias e principalmente com o seu apoio e dessa comunidade fantástica que nos segue. Então aguardem, pois 2017 será um ano onde traremos muitas novidades. E pela última vez, esse ano, eu me despeço aqui de Dubai e até 2017. Um abraço! Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do Resumo Cast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando Resumo Cast. Te vejo por lá.